Olá, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, que todas as semanas sintoniza a TV Unifev, canal 55, UHF, aqui de Votuporanga, para acompanhar o programa Empreender Tecnologias. Nós estamos começando agora o programa e hoje nós vamos falar muito sobre gestão ambiental e sustentabilidade, um tema da atualidade e que realmente mexe com cada um de nós. Esse convite foi feito dias atrás, e nós estamos de volta recebendo aqui nos estúdios do Labim a presença do professor Márcio Antônio Castilho, ele que no curso de gestão ambiental dá aula de recuperação de áreas degradadas, ecossistemas e também saneamento ambiental. Mais uma vez, bem-vindo, Márcio. Bem-vindo também, professor Fernando Deloro Della Valle, ele que dá aulas de manutenção sustentável, recursos agroflorestais, auditoria e perícia ambiental. Fernando, seja bem-vindo, né? Você que é mestre na área. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre esse tema, né? Dando continuidade um pouco também àquele nosso primeiro bate-papo, quando falávamos do curso de tecnologia sucroalcooleira. Agora, começando, eu gostaria de abordar a questão da legislação que regulamenta a relação entre as organizações e a natureza. As leis brasileiras, elas existem nesse sentido, elas são suficientes, são bem elaboradas, né? Existe alguma fragilidade em relação a elas? A legislação brasileira ambiental, ela é muito complexa, é uma das maiores, mais complexas do mundo, abrange vários aspectos, mas porém deixa alguns pontos a desejar. Ela tem alguns contrassensos na própria legislação, infelizmente não é muito seguida à risca, porém tem funcionado em partes, devido à amplitude dela, tem alguns pontos que têm funcionado e recentemente, agora em 2012, sofreu alteração do Código Florestal, que tinha sido em 1965, tinha sido publicado, contemplando questões de área de preservação permanente, reserva legal, pontos que geraram muita polêmica junto a produtores rurais, e depois de várias discussões envolvendo bancada ruralista, bancadas ambientalistas na Câmara, no Senado, foi votado esse novo Código Florestal, com 25 de maio de 2012, onde se alinhavou alguns pontos que eram polêmicos e problemáticos, deu uma melhorada para o produtor rural em algumas questões, em detrimento de alguns aspectos ambientais. Mas ela existe, a legislação é bem complexa, tem sido seguida, porém precisaria de um maior efetivo, tanto da polícia, para estar fiscalizando, que haja também uma conscientização das empresas, porque a legislação ela trabalha com a parte de licenciamento ambiental e tem a parte punitiva, aquela parte em cima de problemas, de degradações. Agora, Márcio, no Brasil, o consumidor, né, ele já está preparado, por exemplo, para fazer escolhas do tipo assim: esse produto aqui é verde, esse produto é sustentável, então eu vou comprar, ele tem uma certificação, eu vou comprar. E por outro lado, as empresas que trabalham na cadeia de valor, fornecendo e recebendo insumos, elas também estão preparadas para comprar de quem preserva? Olha, depende muito da quantidade de recursos financeiros que o consumidor tem. Se é um consumidor que tem dinheiro para comprar um produto mais caro, que tem esse apelo de preservação ambiental, esse consumidor vai adquirir esse produto. Ele vai escolher produtos de empresas que reconhecidamente preservam o meio ambiente. Perfeito. Agora, se esse consumidor ele não tem essa condição financeira para fazer essa escolha, ele não vai fazer esse tipo de escolha. Ele vai adquirir aquele produto que ele tem condições de comprar e pagar. Agora, em relação às empresas, o que a gente percebe, né, é que principalmente as grandes empresas, elas vêm se preocupando muito com essa vertente ambiental. As grandes empresas, elas vêm buscando produzir seus produtos e ao mesmo tempo preservar os recursos do meio ambiente para cumprir, né, tudo isso que esse consumidor pede, né, que é produzir um produto que tenha preservação ambiental. Agora vamos falar de consciência ambiental em geral. Como é que a gente classificaria o Brasil em termos dessa consciência? Tanto indústrias, né, como população, consumidores. Vejo um quadro em crescimento. O que tem motivado esse crescimento? A maior propagação de questões ambientais na mídia,
maior cobrança por órgãos ambientais, a fiscalização de polícias e promotorias e outras instâncias, necessidade de a gente estar acordando para algumas questões ambientais que a gente tem sentido que o mundo está dando respostas. Infelizmente a gente tem visto temperatura mundial aumentando, nós temos visto instabilidade climática com relação ao período de chuvas, que tem afetado sobremaneira a agricultura e no final da cadeia afeta muito a população, afeta todo o setor produtivo. Então a população está às vezes acordando um pouco tarde por conta das consequências que surgiram pela degradação, pela má conservação. E estão sendo feitas também, paralelamente a isso, algumas campanhas de educação ambiental, de conscientização e trabalhando o foco desde criança, que é ali pequenininho que nós temos que estar colocando, imputando isso, responsabilidade, ainda não, mas algumas noções a eles para que eles cobram nos seus pais. E aí a gente vai estar fazendo uma cadeia em nível de sociedade, e aí vão ser maior cobrança nas próprias empresas, onde podemos ter benefícios, conforme o professor Márcio bem falou, de consumidores estarem privilegiando adquirir produto daquelas empresas que protegem o meio ambiente. Então que obtém certificações, tem benefícios governamentais em cima de programas de preservação ambiental. Essa vai ser então uma mudança um pouco de longo prazo, né? E esperamos que ela se consolide. E eu acredito que esse trabalho de educação ambiental ele não pode parar. O professor Fernando tem toda a razão. Tem que iniciar com a criança lá na pré-escola, 2, 3 anos de idade, e focar em cima disso sempre mesmo, mostrar para ele que mesmo que ele pague um pouquinho mais caro por aquele produto, mas isso vai ter uma influência muito grande, né, em toda a vida dele, em toda essa qualidade de vida, né, a preservação ambiental que isso vai trazer, né, para todos nós e para o planeta em que vivemos. Como diz o italiano, né, de pequenino que se torna su pepino, né? Com certeza. Os alertas que nós vemos constantemente reportados aí nos meios de comunicação por alguns e que ao mesmo tempo são contestados por outros, eles são reais ou são apocalípticos? O planeta corre mesmo risco? O que pode acontecer e em quanto tempo? Bom, há cerca de 15 anos, quando eu comecei a fazer palestras em escolas, né, para produtores rurais, para empresas, a gente sempre falava que haveria um risco de faltar água. E muitas pessoas não acreditavam, olha, isso não vai acontecer, o Brasil tem 20% da água doce do mundo, jamais vai acontecer no Brasil. Bom, tá aí, né? Aconteceu. A gente está vendo o sofrimento, né, que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, vem passando, né? Então, pode acontecer sim, já está acontecendo, né, todo esse alarme aí, né, que se deu há algum tempo atrás, que poderia acontecer problemas, né, de falta de água, eles estão acontecendo hoje, né? Então, muita coisa que se fala que ainda pode acontecer, eu acredito que pode acontecer realmente, se não se não tiverem ações governamentais e da sociedade como um todo para preservar esses recursos ambientais. Num programa anterior você tinha falado um pouco sobre isso também, né, Fernando? Isso. O que você diria? É real o risco? O risco é real, está aí, já diziam que uma suposta guerra mundial poderia estar aí à tona pela questão da água potável. E existe esse risco realmente, bem colocado pelo professor Márcio, questão da água, mas não é só a água, né? Um relatório recentemente emitido pela painel mundial sobre mudanças climáticas, o pessoal da ONU que se reúne, foi publicado agora no início de novembro de 2014, dando conta de que perspectivas indicam risco de acréscimo de 4% da temperatura mundial até o final do século. E que precisa-se urgentemente repensar alguns hábitos, e dentre esses hábitos está diminuindo o uso de combustíveis, de energia suja, entre aspas, seria combustíveis fósseis. Claro. E com uma previsão de que até 2050 haja uma redução em torno de 70% na emissão de gases de efeito estufa, para que a gente consiga frear esse suposto aquecimento de 4 graus. Aí obter-se-ia um acréscimo de 2 graus, que ainda seria, entre aspas, suportável, senão a gente corre sério risco de ter graves problemas de seca, de inundações de cidades litorâneas, extinção de espécies e muitos outros problemas.
Legal. E um aumento de 4 graus nessa temperatura vai comprometer muito a agricultura brasileira. Sim. Né? As regiões que produzem milho, café, elas vão deixar de produzir ou, né, na melhor das hipóteses, vai cair muito essa produtividade. E isso vai reduzir a produção de alimentos no mundo todo. População aumentando, dificuldade para se produzir alimentos, tendência é ficar cada vez risco de termos problemas maiores futuros. Redução na oferta de água. E aí a gente já aproveita até o gancho para dizer, olha, vai precisar de muita gente que tenha feito gestão ambiental. Com certeza. Né, para ajudar a controlar isso tudo. Verdade. E colocar na cabeça das pessoas a necessidade de se preservar e de se cuidar dos recursos do meio ambiente. Sim. Que ainda por mais que tenha se criado uma certa consciência, tenha melhorado a divulgação e necessidade de estar se cuidando dos recursos, as medidas de degradação ainda estão no nível, no crescimento maior do que as medidas de reparação, de contenção, de preservação. Então nós temos risco de água, solo fértil, nós temos problemas, muitos solos sendo contaminados, deixando de ser prestativos à produção, temos problemas com a biota, vegetação, fauna, todos os recursos. Agora, é possível uma convivência saudável entre a produção e a sustentabilidade, entre o lucro e a preservação e proteção ambiental? Né? Existem exemplos disso? Com toda certeza, né? O Brasil é um grande exemplo disso, né? Se a gente falar sobre a agropecuária brasileira, nós vamos ver que ela avançou muito nos últimos 30, 40 anos, né? E o plantio direto, que é um plantio onde o produtor não vai mexer com a terra, não vai tombar, não vai gradear a terra, não vai deixar o solo exposto à chuva, nem ao sol excessivo, né? Então o plantio direto ele é feito em cima de uma palhada, vai manter aquela cobertura vegetal morta, protege muito o solo, né? Evita, né, que se tenha um processo de degradação, né? Evitando assim os processos de erosão do solo e aumenta também, com certeza, né, com o tempo, a produção e a produtividade agropecuária. Muito bacana. O Brasil é um grande exemplo disso, né, professor? Complementando as sábias colocações do professor Márcio, realmente o sistema de plantio direto é uma tecnologia que preserva o meio ambiente, ela é altamente produtiva e deve ser mais divulgada e mais propagada em todo o país. É uma tecnologia onde a gente tem o grande benefício da palha sobre o solo, reduzindo-se o risco de erosão. Consequentemente, se a gente reduz o risco de erosão, diminui-se os problemas com assoreamento de córregos, nascentes, que a gente tem perdido muito, de modo geral, o mundo tem sofrido muito com isso. Esse é um dos fatores que tem contribuído também pela própria falta d'água. Você tem suprimido algumas nascentes. Então, alguns problemas. A possibilidade também, com essa palha, reduz-se a temperatura do solo, a planta sofre menos com a falta de água. Também é um sistema onde faz-se menos o preparo do solo, revolve-se menos o solo, consequentemente gasta menos combustível, menos queima de óleo diesel, gerando menos CO2 e prováveis emissão de outros gases de efeito estufa. Então é um sistema que deu certo e muitas outras empresas têm trabalhado e têm dado certo nessa questão de conciliar na relação de crescimento econômico com preservação ambiental. Temos exemplo Natura e outras empresas que têm trabalhado nessa linha e têm dado certo. É um ponto, inclusive, foi tema de... Estados Unidos relutou em estar assinando de início aquele protocolo de Kyoto, onde pedia-se pela redução de emissão de gases de efeito estufa, onde a princípio, George Bush na época, eu teria dito que não posso atravancar o meu crescimento econômico em prol da preservação ambiental. E é uma mentalidade que dá para se trabalhar sim com isso e dá para ter bons resultados. Isso que a gente procura trabalhar, colocar na cabeça dos nossos alunos, para que eles desenvolvam na prática e despertem para isso e efetivamente coloquem depois de atividade. Bacana. E depois de todas essas nossas reflexões iniciais do primeiro bloco, né, eu quero convidar você, telespectador, a ficar aí nos aguardando. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, e aí sim vamos falar muito sobre as responsabilidades de um gestor ambiental, tudo aquilo que ele aprende, tudo aquilo que ele maneja para garantir o sucesso da natureza e, naturalmente, a sobrevivência da sociedade e da humanidade. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Continue aí, fique conosco.